da terra já mudou, né, irmãos? Tá sentindo aí? Glória a Jesus. Amém. Meu irmão, abre a sua Bíblia comigo, no mesmo texto que nós lemos semana passada, e a gente vai continuar nele, como eu havia dito, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 5. Graças a Deus. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Glória a Jesus. Cassiana e a Flaviana está aí. Quer apresentar vocês aqui, Cassiana. Glória a Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos. Assim nos diz a palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. E se você puder, repita comigo: para uma herança incorruptível. Vai lá? Sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Se você pode, curva a sua cabeça mais uma vez. Deus, aqui nós estamos diante do seu altar, perante a sua presença, e o nosso coração já tem muito se alegrado, porque o Senhor, ó Deus, já manifestou a sua bondade, através das palavras aqui ministradas, através dos louvores aqui louvados, nós já podemos sentir a sua presença. Mas eu sei, Espírito Santo, que o Senhor que nos trouxe a este lugar para falar conosco, e o que nós mais precisamos aqui neste momento, ó Deus, é ouvir a sua voz. A sua voz, meu Deus, é como uma bússola para as nossas vidas, e nós, ó Deus, sem a direção, não sabemos para onde caminhar, não sabemos o que fazer. Que o Senhor, conforme a sua misericórdia, mais uma vez, fale aos nossos corações, e que nada neste momento, ó Deus, nos impeça de ouvir a sua voz, mas que sejamos aqui, ó Deus, tocados pela sua palavra. Que o Senhor, meu Deus, possa aparecer aqui, a fim de que nós entendamos mais uma vez, e ficamos ainda mais claro em nossas mentes, o seu propósito para conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada nós lemos esse texto, na ceia do Senhor, e aqui nesse texto do apóstolo Pedro, existe três coisas que Pedro nos fala, o motivo para qual Deus em Cristo Jesus nos regenerou. Ano passado ainda a gente falava sobre isso. Regenerar significa nascer de novo, né? E para mim e para a sua vida, que já somos batizados na água, que já fomos batizados no mesmo batismo que Cristo batizou ali, nós nascemos de novo, fomos regenerados através desse ato, dessa confissão pública que nós fizemos. Então Pedro fala sobre essa regeneração, ou seja, vocês nasceram de novo em Cristo Jesus, para três coisas. A primeira a gente falou semana passada, uma viva esperança, e a nossa viva esperança é Cristo Jesus. Eu até lembro que eu falei uma frase aqui, você vai recordar comigo, e falei, grave isso, né? Que a gente tem um costume de dizer assim, a esperança ela é a última aqui. Então a gente já não fala mais isso, porque nós entendemos que a nossa esperança nunca morre, a nossa esperança é Cristo. Então para um verdadeiro cristão, a esperança jamais morre. Então se até hoje você falava isso ainda, você que não estava semana passada, você já não fala mais. A esperança nunca morre, porque a esperança é Cristo Jesus. Aleluia por isso. E ele fala mais dois outros fatores aqui, para uma herança incorruptível, que nós fomos regenerados, e a última que a gente vai falar semana que vem, para a salvação, para a vida eterna. E hoje é a frase que eu pedi para você repetir comigo, uma herança incorruptível, ou uma herança indestrutível. É isso que eu quero pensar com os irmãos, aqui nos próximos minutos. Mas sabe, irmãos, o que é interessante na carta aqui do apóstolo Pedro? Quando Pedro está falando sobre esse novo nascimento, sobre esse regenerar, sobre essa nova vida, o propósito disso não é somente nos libertar daquilo que já ficou para trás, do nosso passado. Isso aqui, irmãos, é poderoso da parte de Deus sobre as nossas vidas. Porque não são poucas pessoas, porque talvez se fossem pouco, talvez um aconselhamento, uma palavra direcionada individual seria suficiente, mas são muitos de nós, e muitas vezes eu e você, que talvez nem tem tanto problema assim com o passado, que graças a Deus temos o nosso passado resolvido, mas às vezes nós somos pegos por coisas que fizemos no passado, e aquilo ainda hoje nos traz um desconforto, e muitas vezes nos impede de viver a plenitude que Cristo tem para mim e para você hoje.
Porque a gente fica lembrando de algo que a gente cometeu de errado no passado, e aquilo, quando nós lembramos, vem algum tipo de culpa. Mas escuta, enquanto Satanás coloca a culpa na sua mente, Deus está falando através de mim para você, que o que Ele coloca para você e que Ele quer que você viva, é a liberdade que há em Cristo Jesus. Seja livre, irmão. Seja livre daquilo que você cometeu, que já ficou para trás. Primeiro propósito, passado, nos libertar disso. Depois, a regeneração nos traz sobre o futuro também. Mas não somente no sentido de salvação, de vida eterna, mas também para sermos livres do poder do pecado. E o que a gente vai comentando aqui ao longo desses dias, o principal acerca da regeneração, do novo nascimento, é o meio pelo qual Deus faz antecipar, através do seu Espírito Santo, preste atenção nisso, Ele antecipa aquilo que ainda está sendo preparado. Ou seja, nós temos através da palavra de Deus uma clara afirmação. Que afirmação é essa? Que nós viveremos com Cristo na eternidade, com Deus. Eu faço uma pergunta para você, irmão: é bom estar na presença de Deus, sim ou não? É lógico que é bom. A gente sai daqui alegre, não é verdade, irmão? Às vezes a gente está até cheio de problemas, cheio de dificuldade, e está pesado os problemas que a gente está carregando, né? Mas a gente sai daqui, sai reanimado. Muitas pessoas começam a segunda-feira já ruim, né? Nossa, segunda-feira é o pior dia. Eu e você, a gente não começa a segunda-feira ruim, porque a gente tem um momento aqui, sempre que nos reunimos, nos alegramos, somos cheios da presença do Espírito Santo, e isso nos faz ter a certeza que Ele vai caminhar conosco na segunda, na terça, na quarta, e a presença dEle vai ser manifesta em nossa vida. Isso é motivo de alegria. Agora perceba você, que muitas vezes em nossa caminhada terrena, nós apenas gozamos de momentos pontuais, e isso por erro nosso, tá, irmãos? Porque Deus não tem somente isso para nós. Deus não quer somente que você passe alguns dias da semana, e nesses dias algumas pequenas frações de horas, não. O que Deus deseja para você é se relacionar em todo momento. Como que eu posso viver isso? A partir do momento que Ele passa a ocupar prioridade na minha vida. A partir do momento que eu tenho a clareza e a certeza que o meu dia, a minha vida não existe sentido, não encontra propósito, se Ele não for a centralidade. Acontece que eu e você, pelas muitas necessidades que nós temos, nós giramos em torno daquilo que nós precisamos, e nós nos esquecemos em nossa fraqueza, que o que mais precisamos não é de mais dinheiro, irmãos. Que o que mais nós precisamos não é de mais amizades, até porque amizades verdadeiras são poucas. Inclusive, deixa eu abrir um parênteses, fazer um adendo aqui, pegar como apenso, como a gente diz no direito, né? Um processo à parte. Irmão, se alegre com os amigos que Deus tem colocado para você. São um pouco, pastor, eu só tenho um amigo. Se alegre e valorize essa pessoa. Sabe por quê? Isso é cuidar de Deus. Aí talvez você fale assim: pastor, a coisa está feia para mim, está difícil, porque nenhum amigo eu estou tendo nesses dias. O Espírito Santo vai levantar amigos verdadeiros sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu profetizo isso sobre a sua vida. Pessoas que vão te ajudar a chegar mais perto de Deus. Pessoas que vão ajudar aquilo que você está fazendo errado. Você precisa entender. E olha, amigo, irmão, amigo é aquele que fala o que nós estamos fazendo de errado. Se você quer pessoas que vão ser sua amiga apenas para ser condescendente até com as suas práticas erradas, isso não é amigo. Amigo fala a verdade, e a verdade muitas vezes dói, né, irmãos? Machuca. A gente não quer ser confrontado, porque toda verdade que traz algum tipo de confronto para mim e para você, ela proporciona em nós uma mudança de atitude, ou deve proporcionar pelo menos. Então o verdadeiro amigo, ele abre os nossos olhos. Deus vai levantar pessoas assim para você. Mas perceba, a gente com as nossas necessidades, então passamos a circular o nosso dia em torno de muitas coisas, e esquecemos que o centro da nossa vida deve estar em Cristo Jesus. Aí o apóstolo Pedro está falando aqui sobre uma herança indestrutível. Nós ainda, como eu disse, desfrutamos da presença de Deus já nesse presente. Mas ainda isso que nós desfrutamos, e é essa a mensagem principal dessa noite que eu quero falar com vocês. Tudo isso que a gente vive na presença de Deus, por mais que seja bom e por mais que seja grande, por mais que tenha até um tipo de profundidade, nem se compara. Escute isso que eu vou te dizer. Nem se compara com a presença que nós desfrutaremos na eternidade com Cristo Jesus. Irmãos, pensar sobre isso deve trazer um ânimo muito grande na sua vida. E precisa trazer um ânimo, porque senão você vai ficar travado no caminho.
Você não vai encontrar força. Eu preciso entender que se já é bom estar num culto como esse, adorando a Deus, sentindo a presença do Espírito Santo, melhor ainda é a eternidade com Cristo Jesus. Porque lá se encontra de forma plena aquilo que às vezes nós desfrutamos em alguns momentos aqui na nossa vida. E isso diz respeito a isso que Pedro nos fala aqui, a uma herança indestrutível. Indestrutível. Ele chega a usar uma palavra aqui, que talvez muita gente, o que é isso que a gente acabou de ler aqui? Imarcessível. Quem sabe o significado dessa palavra? Ninguém sabe o significado dessa palavra? Então você vai descobrir agora. Imarcessível fala sobre algo que não se corrompe, que não se murcha, que não corrói. É esse o significado. Imarcessível, algo que não passa. Ou seja, aquilo que Deus preparou para nós é uma herança que jamais passará na eternidade. Oh, aleluia, irmãos. Herança fala sobre o que, irmãos? Em sentido de tempo, herança fala sobre futuro. Algo que você vai receber ainda, algo que ainda está guardado. Agora, o melhor disso tudo é saber que aquilo que nós vamos receber não é passageiro, é algo que vai permanecer pela eternidade em Cristo Jesus. Aleluia. E isso deve ser motivo de força para você, irmão. Fortalecer os seus passos nesses dias tão difíceis que a gente está passando. Ontem mesmo foi um dia pesado. A gente perdeu um amigo, né, que a gente tinha desde a nossa infância. Ele foi internado por causa do Covid, mas o motivo mesmo foi parada cardíaca ali, né? Faz parte do protocolo que eles estão tratando esses pacientes. Eles diminuem a medicação, né, para ver se o corpo vai reagir. E nesse diminuir de medicação, o coração não aguentou e deu parada cardíaca, ele morreu. E a gente ficou mais ainda sentido, tocado. Os irmãos lembram domingo passado que a gente orou por aquele rapaz aqui na ceia? Alguns irmãos lembram, né? O pai dele morreu, né? Faleceu ontem. E foi um dia muito difícil ontem, né? Foi um dia bem pesado. Então os dias que nós estamos passando são dias maus. Mas entender que tudo isso, aleluia, irmãos, tudo isso vai passar e eu vou poder desfrutar da plenitude que há na presença de Deus. É o que me faz ter combustível cada dia, para superar cada dificuldade, para superar cada perca, seja ela sentimental ou até mesmo percas financeiras que esse mundo nos reserva. Eu sei que em Cristo Jesus eu tenho uma herança eterna e incorruptível. Aleluia, glória a Deus. Deus tem para nós uma herança indestrutível que está reservada. Irmãos, e como eu falei anteriormente, aquela esperança que nós somos regenerados, a viva esperança, Cristo Jesus, ela nos faz ter uma projeção da manifestação dessa herança. Se eu tenho esperança, ela é que faz eu ter certeza da minha herança. Pega a sua Bíblia, abre ela comigo lá em Efésios, capítulo 1, e o versículo 18. Essa é uma oração que o apóstolo Paulo está fazendo ali para a igreja que estava em Éfeso, nesses versículos aqui. Ele mesmo começa a falar isso sobre, a partir disso, no versículo 16. Aí ele vai dizer assim: que vocês sejam iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança da sua vocação, ou do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Paulo aqui, nessa oração, ele nos fala sobre duas coisas, nos faz dois relatos aqui. A primeira é ter a esperança da minha vocação. A Mangiane, enquanto estava ministrando aqui o louvor, ela falou da última campanha que a gente teve, que se encerrou na primeira quarta de junho, sobre identidade. Identidade fala sobre entender o meu propósito, da onde eu vim, para onde vou, de quem eu sou. Isso fala sobre propósito, vocação, irmão. E isso tem o dedo de Deus, de entender para que eu fui chamado, qual que é o meu sentido da vida, para que Deus me chamou, para que Deus fez eu vir a esse mundo. A grande dificuldade na cabeça das pessoas é entender que você tem um propósito. Por mais difícil que tenha sido a sua vida, a sua caminhada até aqui, irmão, Deus está falando com você essa noite. Você tem um propósito em Cristo Jesus. Você tem um chamado, Ele te chamou. E chamado fala sobre escolha. Você escolhe gente ruim para estar com você? Não. Você é escolhido por Deus, irmão. Você é uma pessoa boa aos olhos de Deus, aleluia.
Ele enxerga você dentro da sua alma, dentro do seu coração. Isso é maravilhoso, entender que eu tenho um chamado, que eu tenho uma vocação. Oh, glória a Deus. Primeiro então, ele fala sobre essa vocação e depois fala sobre a riqueza da glória da sua herança nos santos. Riqueza da glória, isso, da sua herança nos santos. É o tema que a gente está falando aqui, uma herança indestrutível. E existem dois aspectos aqui rápidos, irmãos, que eu vou explanar com os irmãos, sobre a questão da herança. O primeiro deles, a herança, ela visa também o presente. É claro que nós estamos focando e projetando para o futuro na eternidade, mas preste atenção nisso e guarde no seu coração. A herança que Deus nos preparou em Cristo, ela visa também o presente. E isso fala de bênçãos para hoje. Outro dia para trás a gente comentava que Deus tem bênçãos para aqueles que o servem, para aqueles que os buscam. Na verdade, o mesmo apóstolo Paulo, que a gente acabou de ler a oração dele aqui, vai nos dizer que aquilo que ainda nós nem pensamos, nem ouvimos falar, nem chegou no nosso coração, Deus tem preparado para aqueles que o buscam e o amam. Isso é para hoje também. Fala de uma herança para frente, mas para hoje. Então, meu irmão, o que eu preciso entender na minha mente é saber que, por mais que as dificuldades estejam batendo e muitas vezes entram na porta da minha casa, a bênção de Deus, ela me acompanhará. Se eu viver aquilo que eu falava agora há pouco, prioridade com a presença de Deus. E por mais que as dificuldades cheguem na minha vida, por mais que as percas cheguem, isso chega, tá, irmão? Isso vem, a gente não está imune a isso, não existe vacina contra isso. Elas chegam, mas por mais que elas chegam, você tem esperança em Deus, para entender que Ele tem um propósito em todas as coisas. Bom, isso aqui é libertador e eu preciso que você grave isso no seu coração essa noite. Pastor, o senhor não tem dificuldade, da dificuldade que eu estou, o senhor não tem entendimento da dificuldade que eu estou passando hoje na minha vida. Dificuldade do meu casamento, financeira, são inúmeras dificuldades. Existe um propósito, irmãos. E muitas vezes o propósito de Deus, o principal propósito de Deus, sabe qual é, irmãos? De você se aproximar dEle. A grande dificuldade que nós encontramos é que a gente quer buscar ajuda em todos os lugares e nos esquecemos que em Deus é que nós encontramos não somente a saída, mas o entendimento para entender o propósito que Ele tem naquela dificuldade. Não existe, irmão, não existe, nem na Bíblia, nem na caminhada de ninguém, um sofrimento que Deus proporciona e permite nas nossas vidas sem um propósito. Não existe. Quando você, pai e mãe, corrige o seu filho, você bate nele, você bate para instruir ele, ensinar ele. O propósito seu é ensinar ele, para que ele não sofra mais tarde. Assim é a figura de Deus, o nosso Pai, que permite o sofrimento para nos instruir. Mas então, essa herança que nós estamos falando visa o presente, mas em especial, ela visa o futuro, a eternidade. Hoje, pela reconciliação que Cristo consumou ali na cruz do Calvário, nós podemos desfrutar então dessa comunhão que Deus nos proporciona através do seu Espírito Santo. Mas na eternidade ela será mais íntima e mais evidente. 2 Coríntios, capítulo de número 6, o apóstolo Paulo, abre a sua Bíblia aí comigo, por favor. 2 Coríntios 6, versículo 16 e o versículo 18. O apóstolo Paulo vai nos dizer assim. 1 Coríntios, irmãos, perdão. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16 e 18. Glória a Jesus. Me perdi aqui, meus irmãos. Perdoem-me. Perdi meu texto aqui, irmãos. 2 Coríntios mesmo, me perdoem. Versículo 16 e 18. Anotei a referência aqui. É isso mesmo. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivo, do Deus vivente. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Versículo 18 agora. Serei o vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso.
O que isso nos permite dizer, irmãos? Nos permite dizer que a presença de Deus, ela é visível na vida daqueles que já estão em Cristo Jesus. E uma notícia boa para você: você já está em Cristo Jesus. Isso significa dizer que cada bênção que está na presença de Deus, ela acompanha você. E a maior bênção, irmãos, que nós estamos precisando nos dias de hoje, é encontrar paz na presença de Deus. Paz na presença de Deus. Alegria, mesmo no meio da tristeza profunda que nós passamos e perdemos muitas vezes. A promessa de Deus aqui, isso aqui, Paulo está escrevendo essa carta, mas ele aqui está falando a palavra de Deus. Deus diz para você, irmãos, e aí vem falar: eu andarei no meio deles, eles serão santuários do Deus vivente. Andarei e habitarei no meio deles, eles serão meu povo. De uma marca, nós temos a marca de Deus, o povo de Deus. Nós podemos afirmar com isso aqui, irmãos, que nós temos a certeza de viver bênção no presente, mas ainda mais viveremos na eternidade. Quando nós vamos para a primeira carta que o apóstolo João escreve, no capítulo 3, versículo 2, a gente percebe, olha só o que ele diz, 1 João capítulo 3, versículo 2: amados, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porquanto haveremos de vê-lo como Ele é. Ou seja, o que João está falando aqui? Nós já experimentamos algo bom, mas aquilo que a gente ainda vai viver será ainda maior e melhor na eternidade. E é isso que nós lemos na carta do apóstolo Pedro. O propósito aqui que nós lemos nesse aspecto fala sobre uma projeção futura, e é isso que Pedro está focando, sobre o futuro. Como eu disse agora há pouco, uma herança fala sobre futuro, algo que está reservado. A gente sabe que quem tem uma herança ainda não pode usufruir daquela herança. Uma herança fala de algo que ainda vai acontecer. E Pedro nos diz categoricamente que é uma herança, ainda está reservado, mas para a gente ter confiança que é isso que nos aguarda. Então, o principal ponto aqui de Pedro é entender que tudo nessa nossa vida, irmãos, tudo nessa nossa vida é passageiro, é efêmero. E muitas vezes não vale a pena nós dedicarmos tanto tempo, tanto empenho para viver aquilo que esse mundo pode nos proporcionar, que o trabalho das nossas mãos pode nos proporcionar. E os irmãos sabem muito bem da minha posição em relação a ser abençoado. Deus tem isso para mim e para você hoje, de ser próspero, de ser os homens prósperos mesmo, conhecidos pela bênção de Deus, de poder abençoar outras pessoas. Mas no sentido de tudo isso que nós vivemos passa. Agora, tem um sentido bom nisso aqui também, irmãos, que as coisas ruins também passam. Às vezes a gente está vivendo um problema, e quando a gente está passando por uma situação difícil, a gente pensa que ninguém está vivendo um problema maior que o nosso. Essa é a verdade. Não, ninguém está vivendo um problema como eu vivo. Outro dia eu conversava com uma pessoa, e ela, um pouco incomodada, que ela comentou com um, comentou com o outro, a dificuldade que ela estava vivendo, e assim, pastor, aí parece que ninguém está me dando moral, né? Ninguém dá moral para o meu problema. A minha pergunta que eu dirigi para ela naquele momento, falei: minha irmã, mas quando alguém te conta um problema, como é que você fica? Ela parou e falou: é verdade, eu também fico inerte, né? A gente pensa que o nosso problema é o maior do mundo. E escute, irmão, se você não estende a mão enquanto outras pessoas passam por problema, muito provavelmente, quando você estiver passando por problema também, ninguém vai te estender a mão. A irmã Cris falou agora há pouco: de Deus ninguém zomba, lá em Gálatas que Paulo escreve. O que o homem planta, isso ele colhe. Isso vale para isso também. Mas a gente tem essa tendência de achar que o nosso problema é o maior do mundo e que ninguém está vivendo. Mas existe um consolo da parte de Deus para mim e para você essa noite, irmãos, de entender que os problemas que nós vivenciamos, eles passam. Eles passam. Porque essa é a promessa de Deus, irmãos. Essa é a promessa. A minha palavra da parte de Deus para o seu coração essa noite: não cesse de orar. Pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não consigo entender qual que é o propósito desse problema. Não cesse, não abre mão da presença de Deus, irmão. Não saia da presença de Deus. Largue as coisas efêmeras desse mundo. Largue aquilo que é passageiro desse mundo. Largue um pouco esse Facebook, esse Instagram, esse YouTube. Largue isso, irmão. Largue um pouco da Netflix. Eu não estou falando que você tem que largar de vez e nunca mais ver. Não é isso.
Lack no sentido de você dedicar tempo para Deus. Isso não contribui no seu crescimento da sua vida espiritual com Deus. Naquele momento que você está mergulhado ali nesse mundo virtual, talvez até você esqueça, mas depois que acaba o filme, depois que acaba o momento do Instagram, do Facebook, volta todas as coisas de novo. E isso é até cancerígeno para você, no seguinte sentido, que você começa a olhar a vida de outras pessoas, e na internet ninguém posta problema, irmão. Ninguém posta problema. Quem coloca lá, nossa, eu estou passando por um dia muito difícil, olha eu aqui sem nenhum dinheiro no bolso. Não, você posta viagem, você posta que está no avião, você posta em praia. Você não posta o lado ruim da sua vida. Então saia um pouco disso. E entenda essa noite que eu e você passamos por dificuldade. Mas o que Deus está falando para mim e para você é que essa noite é que há da parte de Deus uma herança indestrutível. Aleluia, irmãos, uma herança indestrutível. Isso que precisa ser o ponto principal de nós entendermos nessa vida. O nosso foco precisa estar na eternidade. Quando a gente fala sobre foco, irmãos, nós falamos sobre dirigir a atenção para alguma coisa, sim ou não? Você está com foco naquilo. Por exemplo, a gente citou o exemplo aqui do Instagram, do Facebook. Quando você está vendo uma foto e você quer aproximar alguma coisa, o que você faz? Você dá o zoom, você dá um foco. E aí a sua atenção fica justamente naquele ponto que você está dando atenção. Na nossa caminhada espiritual com Deus, essa analogia é muito interessante e faz todo sentido quando a gente entende que aquilo que eu gasto a minha atenção é aquilo que o meu foco está preso. É por isso que agora há pouco eu dizia, quando a gente fica muito preso às dificuldades, preso aos nossos problemas, às nossas necessidades, a gente se esquece que o principal ponto que eu e você precisa é da presença de Deus. Aí a gente quer trabalhar mais para ter mais dinheiro para pagar aquela conta que a gente não teve sabedoria para administrar e foi lá e fez uma conta maior que o salário. A gente quer fazer as coisas acontecerem do nosso próprio jeito. E a gente se esquece, irmãos, que o nosso foco não está aqui nessa terra. O nosso foco está em Deus, em Cristo. E nós precisamos ser orientados, e é isso que Deus está fazendo comigo e com você aqui essa noite. Ser orientados para aquilo que é eterno. Sabe, irmãos, a palavra de Deus nos permite afirmar isso aqui, que a salvação, ela precisa ser vista desse ângulo que eu vou falar para os irmãos agora. O que é essa vida que nós vivemos perto da eternidade? Você já se fez essa pergunta, irmão? O que é essa vida que eu vivo aqui perto da eternidade com Cristo Jesus? Quando eu começo a vislumbrar esse ponto essencial e principal da minha vida, eu passo a entender que a eternidade, ela é muito grande. Para esses pequenos problemas, pastor, não é pequeno não, mas no ponto de vista da eternidade é muito pequeno. É um ponto muito pequeno no meio do oceano, em vista da eternidade. O que é essa vida perto da eternidade? A Bíblia vai nos dizer, através de Jesus, né, que a vida, ela é como a erva que passa, e conforme os dias, chega o verão, seca, as folhas caem, passa. A vida passa. Com certeza você inclusive já falou essa frase: a vida é passageira. E realmente é passageiro. A pergunta que eu e você precisamos fazer aqui nesse momento é: se Cristo voltasse hoje, para mim em particular, eu estaria pronto para entrar nessa herança incorruptível? Como é que minha vida diante de Deus ela estaria para eu receber a herança? Uma herança, irmãos, ela fala sobre preparação. Preparação. O filho pródigo recebeu a herança antes de estar preparado. O que aconteceu? Deu ruim, né? Deu ruim, não prosperou. Só entram na herança incorruptível quem está preparado. Como João ali na visão que Jesus dá para ele no Apocalipse, vai dizer, só entram nessa herança quem está com as suas vestes lavadas no sangue de Jesus, que já foram purificados pelo sangue de Jesus, que andam em santidade na presença de Deus. Uma herança incorruptível nos aponta para a vida eterna e nos faz pensar, como é que está a minha vida para receber a herança incorruptível que Deus já preparou para mim e para você? É por isso que as nossas escolhas, irmãos, é por isso que as nossas escolhas precisam ser pautadas na eternidade. E eu digo isso aqui não somente no sentido material, de escolher
deixar um pouco mais as coisas deste mundo, como eu disse agora há pouco, para viver com Deus, mas principalmente de fazer escolhas assertivas no reino de Deus. Escolhas direcionadas que me encaminhem, que me aproximem dessa herança indestrutível. Paulo vai nos dizer em Efésios capítulo 4, que nós estamos todo dia sendo preparados, até assumirmos uma nova postura e alcançarmos a imagem e semelhança de Cristo. Preparação antecede uma herança. Qual que é a escolha que você tem feito hoje, nesse momento da sua vida? Estou dizendo hoje, especificamente domingo. No curso da sua vida hoje, elas estão te direcionando para essa herança, irmão? Ou será que está sendo o contrário? Eu dizia um tempo atrás, eu não lembro exatamente qual foi o dia, mas eu citei uma analogia aqui, o seguinte: se você está indo na contramão do diabo, das coisas desse mundo, você com certeza vai bater de frente dele, ou com ele, e isso vai trazer um desconforto, isso vai trazer uma dificuldade. Mas se você está encontrando esse desconforto, essa dificuldade, significa que você está indo para o caminho certo, porque ele está vindo de lá para cá, e você está indo daqui para lá. E a gente precisa entender que essa escolha é fundamental, para eu estar com os meus olhos nessa herança indestrutível. Mas perceba comigo aqui ainda, irmãos, as nossas posses materiais, que são bênção de Deus, aquilo que a gente sonha, projeta e conquista, né? É bom, né, irmãos, conquistar as coisas nesse mundo. Isso é maravilhoso. É bom comprar uma casa, é bom comprar um carro, é bom ter coisas que Deus nos proporciona através do nosso trabalho aqui nesse mundo. Mas como eu dizia agora há pouco, Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20, é interessante essa passagem aqui, eu quero ler ela com os irmãos. Versículo 19 de Mateus 6: não acumuleis para vocês outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntais para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Isso aqui fala sobre posse, isso aqui fala sobre propriedade. E essa passagem aqui é interessante, que Jesus está se dirigindo especificamente para os seus discípulos, os 12 ali que acompanhavam ele. E era como se Jesus estivesse dizendo para os discípulos: olha, discípulos, não é porque agora vocês estão caminhando comigo e já foram regenerados para uma nova esperança, né, para uma herança incorruptível, que vocês estão me servindo, que as coisas terrenas que vocês conquistam, elas serão duradouras. Muito pelo contrário, elas continuam sendo passageiras. Aquilo que você conquista nessa vida permanece aqui. Eu falava quarta-feira na série que a gente está ministrando sobre alívio, do exemplo de John Rockefeller. Vou citar porque tinha muitos irmãos que não estavam aqui. Um dos homens mais ricos da história, e um dos homens mais ricos da história dos Estados Unidos, inclusive. Quantos aqui já ouviram falar de John Rockefeller? Muito rico. Quando estava fazendo um inventário ali das propriedades que ele tinha, foi perguntado para o contador dele: olha, o que John Rockefeller deixou? Aí ele respondeu: não deixou nada, porque desse mundo não leva nada, tudo passa, tudo fica aqui. E quando a gente entende isso, quando a gente passa a vislumbrar isso, a gente passa a compreender que nenhuma riqueza que nós temos nesse mundo, ela é duradoura ou permanente, passa. É por isso que Jesus nos diz aqui: ajuntem tesouros no céu. No céu, onde a traça não corrói, nem os ladrões roubam. Jesus, irmãos, e diferentemente do que muitas pessoas pregam, e são pregações, talvez até sem uma malícia, talvez sem um estudo adequado para isso, mas muitas pessoas têm a tendência de dizer que a gente não pode ser rico, crente não pode ser rico, crente não pode ter propriedade nesse mundo. Não é isso, tá, irmãos? Você pode e deve buscar sim as coisas que Deus proporciona para você, e em nome de Jesus você vai ser uma pessoa próspera aqui nessa geração. Eu não sei, e eu quero falar a verdade para você. Não me interessa como é que está a sua vida hoje. Eu sei que o que Deus vai trazer para você é a prosperidade que vem da parte dele, algo que não passa, em nome de Jesus. E eu profetizo isso sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Será abençoado nessa geração. Irmão, Deus vai te levantar como um canal de bênção na vida de outras pessoas. Talvez hoje você está precisando de ajuda em algum sentido, mas você, como a Alessandra disse aqui agora há pouco, você já bebeu da água que vem de Cristo, você vai passar a ser fonte na vida de outras pessoas em nome de Jesus.
Deus vai te dar consolo para você consolar os outros. Deus vai te fazer abastado financeiramente para você ajudar os outros. Então Jesus não proíbe. Mas a palavra que Jesus usa nesse texto aqui, do grego, que está escrito na palavra de Deus, e a gente precisa voltar no grego, é entesauris, que significa amontoar, ajuntar, acumular. Isso está ligado àquilo que a gente falava agora há pouco, foco. Foco. Se você quer amontoar alguma coisa, Arley, o que você faz? Você foca naquilo. Eu me lembro, talvez os irmãos já viram usando essa analogia aqui. Quando a gente começa a engordar um pouquinho mais, a gente começa a fazer uma dieta, né? A gente foca naquilo ali, eu preciso perder peso, né? Começa a comer mais salada, mais frango, começa a malhar mais para dar mais massa muscular e assim por diante, né? Então a gente está focado naquilo ali. O que Jesus está falando dentro dessa analogia é justamente isso. Se você está focado em acumular tesouro aqui nessa vida, você vai esquecer do que te aguarda na eternidade. O seu coração não vai ter prazer em estar em Deus. Por quê? Porque seu coração está aqui nessa terra. Mas em nome de Jesus, irmão, se você está se vendo nessa situação agora, receba liberdade em Cristo Jesus aqui, para que o seu coração encontre prazer de imaginar a eternidade, de sonhar com a eternidade, de ter saudade do céu. Pastor, como é que eu tenho saudade se eu não conheço? É justamente isso. Eu não sei o que me aguarda, mas eu sei que é grande demais. Eu sei que não se compara com aquilo que eu vivo aqui nessa terra. É por isso que meu foco, irmãos, não está sobre a minha vida aqui nessa terra. O meu foco está na eternidade, no galardão que me espera. Outro dia eu fui perguntado por alguém, e a pessoa, na verdade, ela fez uma afirmação, né? Eu falei, pastor, eu não sei como é que o senhor aguenta lidar com pessoas. Pessoas são tão ingratas, né? São ingratas, deixa a gente, são difíceis de se lidar, difíceis de trabalhar. Eu falei assim, irmão, em primeiro lugar, não sou eu, é o Espírito de Deus que faz através de mim, porque por mim mesmo eu não suportaria isso. E em segundo, mesmo em minha fraqueza, eu tento olhar com os meus olhos da fé aquilo que me aguarda na eternidade. É por isso que eu encontro força em Cristo Jesus, porque o meu foco não está aqui nessa terra não, meu foco está em Deus. Será que nesse momento, irmão, como um ato de fé, se você assim é tomado nesse momento, você pode levantar uma das suas mãos e dizer, Pai, me ajude a focar nas coisas eternas, me ajude a olhar para aquilo que está na herança indestrutível que vem da parte do Senhor, Deus. Eu preciso, Deus, eu preciso olhar mais para o Senhor, eu preciso me gastar mais para o Senhor, aleluia. Onde é que está a sua ambição, irmãos? Será que está aqui nessa terra ou será que está no céu? Jesus conversando com um jovem muito rico, ele disse depois do jovem sair ali, o que vale para o homem ganhar o mundo inteiro, juntar tanto tesouro nessa terra, mas perder a salvação, perder essa herança indestrutível? Eu conversava com um grande empresário outro dia para trás, Deus tem o abençoado muito, mas as coisas vão acontecendo e logicamente Deus abençoa. E na verdade a gente colhe fruto dos nossos resultados, né, irmão? Aquilo que a gente planta, por mais que a gente nem tenha Deus no coração, se você fizer, aquilo volta para você. Trabalho, dá dinheiro, acabou, pronto. Ele está sendo muito abençoado. E aí eu lembro que eu conversei com ele no seguinte sentido, rapaz, e como é que você está na igreja? Aí ele pegou e falou assim, moço, esse ano ainda nem fui na igreja, 6 meses de passado, nem fui na igreja. E aí na hora eu peguei e falei para ele assim, rapaz, o que importa mais para você é a sua vida com Deus, né? Você sabe do seu chamado, você sabe daquilo que Deus te chamou para fazer nessa terra. Aí ele pegou, olha só a palavra que ele disse. Ele pegou e falou assim, mas é porque agora o meu foco está na empresa, eu preciso trabalhar mais, eu estou dormindo tarde, acordando cedo. Para quê? Para que ela cresça. E o crescimento agora, ele falando, o crescimento agora ele é muito importante porque eu estou fazendo ainda a base, né? Então eu preciso focar nisso aqui. Irmãos, o que eu e você estamos focando na nossa vida? O que eu e você estamos focando? Quando eu e você entendermos, em nome de Jesus, você vai sair daqui com esse entendimento em nome de Jesus, que a nossa herança nesse mundo nos tira o foco dos céus, a gente passará a ter força para não desanimar na nossa caminhada com Deus. Isso gera ânimo para a gente. Eu sei que algo me aguarda. E mesmo algum tipo de pecado que muitas vezes nos cerca, nós temos força também para deixar isso de lado. Pedro aqui na carta que a gente leu, e aqui para nós finalizarmos, partimos para a conclusão.
ele nos fala sobre uma grande misericórdia, né? No versículo 3 que a gente leu, deixa eu abrir de novo aqui. Bendito seja o Deus de nosso Pai Senhor Jesus, que segundo a sua grande misericórdia, e esse é um aspecto, irmãos, que visa a nossa vida terrena. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. A misericórdia do Senhor é para hoje também, é para hoje, mas principalmente, irmãos, ela visa a eternidade, porque sem essa misericórdia aqui, irmãos, a gente não chega no céu não. A gente para na primeira esquina. Quando eu falo esquina, no primeiro problema, na primeira curva da vida a gente para. Mas deixa eu falar algo aqui para você, alegrar seu coração e se animar e sair daqui com força nessa noite. Tem misericórdia essa noite de sendo dispensada sobre a sua vida. Pastor, eu estou fraquinho, estou me sentindo muito pequeno. Irmão, receba misericórdia da parte de Deus aqui para você, em nome de Jesus, na sua caminhada, para você encontrar força e alívio na parte de Deus. Misericórdia. E são 3 aspectos que envolvem a salvação: misericórdia, amor e graça. Se não fosse esses 3, a gente não seria salvo. Na verdade, a gente já estava morto no nosso pecado, condenado à condenação eterna. Mas graças à misericórdia, à graça e o amor, nós temos salvação. E elas se entrelaçam nesse aspecto da salvação, na manifestação da salvação. Quero ler um último texto aqui, que Paulo nos diz lá em Efésios capítulo 2, versículos 4 até o versículo 7. Efésios 2, do versículo 4 ao 7, que diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Deixa eu abrir um parênteses aqui rapidão antes de a gente continuar esse texto. Estando nós ainda mortos em nossos pecados, delitos. Irmão, a misericórdia de Deus não é para quem é bonzinho não, não é para quem é perfeito não. Tem muita gente que por causa da fala de Satanás tem se afastado de Deus com o pressuposto: eu não posso estar na presença de Deus porque eu sou pecador demais, eu faço isso, eu faço aquilo outro, a minha boca ainda é muito suja, muitas palavras torpes ainda estão na minha boca, então eu não posso. Irmão, mesmo você, mesmo eu, sendo quem somos, a misericórdia de Deus nos alcança. Oh, aleluia, como é maravilhoso saber disso, irmãos. Saber que a misericórdia de Deus não está entrelaçada ao meu erro, ao meu pecado, à minha vida que não é digna da presença de Deus, mas a misericórdia de Deus está entrelaçada na graça que Ele dispensou e no amor que Ele demonstrou através de Jesus. Misericórdia. Continuando o texto do versículo 5: vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, Deus fez tudo isso para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Nós falamos aqui, irmãos, em uma herança indestrutível, mas para alcançar essa herança indestrutível é necessário foco na vida eterna. E talvez, como eu dizia agora há pouco, talvez o seu foco tenha estado embaçado. Algumas pessoas aqui usam óculos. Eu, por exemplo, eu tenho miopia, né? Para mim dirigir à noite é um sacrifício danado, mas eu não dou conta de usar óculos, né? E isso tem trazido até algum tipo de malefício para mim, né? A gente sabe do erro, mas não consigo, porque também me incomoda demais. Eu tenho 1,75 no olho esquerdo e 1,5 no olho direito. Então é forte o meu grau até, né? Mas não gosto de usar óculos, não dou conta, e lente piorou, porque trem tá doido. Mas acontece na nossa vida espiritual que muitas vezes o nosso foco está precisando ser clareado por Deus. E quando você está com seu olho seco, eu mesmo faço uso disso com algum costume, com alguma habitualidade, de colírio. A gente pinga o colírio para quê? Para lubrificar o olho, para melhorar a nossa visão. Na nossa vida com Deus, irmãos, como é que eu posso ter esse colírio da parte de Deus? Principal,
vida com Deus. Isso estou falando de oração. Quando você ora, irmãos, é como se o Espírito Santo estivesse clareando aquilo que está embaçado na sua vida. Ou seja, se o seu foco está errado, ou não está conseguindo visualizar aquilo que precisa ser visualizado, a oração faz dar clareza aos seus olhos espirituais. Então, se talvez você entrou nessa noite aqui com algumas coisas precisando ser mudadas na sua maneira de viver para Deus, Deus está aqui para mudar a sua maneira de viver. Sabe para quê? Não somente para você alcançar essa herança indestrutível que é para você, irmão, aleluia por isso, mas também para que outras pessoas vejam a glória de Deus sendo manifestada sobre a sua vida. Quando você está fazendo as coisas certas, irmãos, quando você está caminhando no caminho certo, outras pessoas observam isso. É por isso que eu gosto muito dessa ideia de que o principal interessado em nós sermos abençoados, em vivermos da bênção de Deus aqui nessa terra é Deus. E por quê? Porque nisso Ele é glorificado. As pessoas veem o cuidado de Deus sobre a sua vida. Deus quer abençoar você, irmão. Deus quer fazer o fruto do seu trabalho ser próspero, ser nítido para os outros. Quantos aqui já chegou? Quem gosta de manga aqui? A gente está quase chegando nessa época, né? Eu acho que quase todo mundo, goiano, não precisa nem perguntar, né, gente? Todo mundo, a gente gosta de manga. A gente sobra aqui, gosta de manga. E é bom, irmão, quando você chega num pé de manga e vê uma manga grande, né? Vistosa aos olhos, chega da vontade de comer, chega da saliva aqui na boca agora. É uma manga docinha, aquela manga espada, gostosa, coquinho também, todo tipo é bom, né? Manga é gostoso. E a gente fica com vontade de comer quando a gente vai num pé de manga assim. Quantos aqui nunca foi, quando criança, foi num pé de manga de alguém, subiu, pulou o muro para pegar uma manga? Todos nós fizemos isso aqui, eu acho, presumo, né? Eu passei uma parte da minha vida, da minha infância no interior, pulava muro, irmão, pegava manga da casa dos outros e tudo certo aí, não tem problema nenhum. Vida que seguiu. Mas assim é também nas nossas vidas. Quando os frutos estão visíveis na nossa vida, outras pessoas também querem experimentar do mesmo adubo que eu e você está experimentando. O que essa pessoa está sendo alimentada? O que está passando no caule dessa pessoa aí? Aí você vai dizer assim: é o Espírito Santo que está fortalecendo as minhas raízes, aleluia. Será que você pode dizer para Deus nesse momento: Deus, fortaleça as minhas raízes, o Senhor é a minha fortaleza, eu não temo mal nenhum porque eu estou no Senhor, eu preciso de força. É por isso que eu digo nesse momento: o Senhor é a minha cidade forte, eu me escondo no Senhor para que eu possa receber ajuda, Deus, aleluia. Aleluia, Pai. Curva a sua cabeça nesse momento, irmão. Grave isso no seu coração que eu acabei de dizer. Se esconda em Deus se você tem se sentido fraco. Se o seu foco está errado, se esconda em Deus, porque Ele vai mudar a sua maneira de ver as coisas. Ele vai mudar a sua maneira de viver. Ele vai trazer aquilo que você precisa na caminhada com Ele, para que a glória seja dEle. Deus, a sua palavra nos foi ministrada aqui nesse momento. E a nossa oração, ó Deus, é pedir ao Senhor que o Senhor possa abrir, ó Deus, as comportas celestiais, a fim de nos alcançar, ó Deus, com a sua graça, para que sejamos fortalecidos no Senhor, ó Deus. Não deixe que os nossos olhos, ó Deus, estejam limitados às coisas terrenas. Não deixe que o nosso foco esteja limitado, ó Deus, àquilo que nós podemos conquistar nessa vida, mas que o nosso foco, ó Deus, esteja nessa herança indestrutível que não vai passar, que o Senhor já tem guardada para nós. Fortaleça a sua igreja nesse momento, ó Deus. Se tem alguém fraco, que possa sair daqui, meu Deus, revigorado pelo poder da sua palavra. Se tem alguém, meu Deus, se sentindo só, que saia daqui com a certeza: eu estou caminhando de mão dadas com Cristo Jesus, eu não estou só, eu tenho força para vencer os obstáculos, o meu foco está em Cristo. Toque nesse coração agora em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu te peço pela sua graça. Toque nessa mente em nome de Jesus. Tire todo o obstáculo maligno, ó Deus, que tem impedido essa pessoa de vislumbrar essa herança, ó Deus, para que a glória seja do Senhor. Em nome de Jesus, eu quero pedir aqui de louvor, perto quer estar. E nesse mesmo espírito de adoração que você está, você vai dizer isso aqui, consumando essas palavras que foram ditas nesse momento ao meu e seu coração: eu quero estar mais perto de Deus, eu quero estar mais perto de Deus, porque eu não acho prazer melhor do que estar na presença do Senhor, aleluia.
Glória a Deus, o culto ainda não terminou. Você está ainda diante de Deus. Você está ainda perante o trono da graça do Senhor. Aproveite esse momento e diga: Deus, eu quero estar mais perto de Ti. Vamos lá. Perto que